Bem-vindo! Sou a professora Sheila, sou professora de informática para concursos e agora a gente vai corrigir o simulado 17 da apostila de resolução de questões de informática. Vamos então à correção do simulado 17. Como que são divididas aqui? Como a Objetiva ela é uma banca que solicita muitas questões de Word e de Excel, este simulado aqui conta com 8 questões de Word e Excel. As questões têm essas tags em cima dizendo a que programa pertencem. Então vamos à nossa primeira correção, que é a questão número 1 de Excel. Considerando-se uma planilha do Excel 2016, e aí eu já vou deixar aberto aqui do lado o nosso Excel 2016, em que a coluna A contém endereços completos, tipos de logradouro, nome do logradouro e número. Ao deixar selecionada a célula C1 e clicar na funcionalidade preenchimento relâmpago, o resultado será. Então aqui eu já coloquei a planilha, a tabela do mesmo jeito que está falando aqui na questão, tá? Coloquei alguns exemplos aqui, onde tem o logradouro e o número do logradouro, né? O tipo e o nome. E também coloquei conforme o primeiro exemplo aqui. Então, a gente vai fazer exatamente o que a questão está pedindo. A gente vai clicar lá na nossa C1 e agora a gente vai vir aqui, então, nesse preenchimento relâmpago e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Eu vou deixar a tela do Excel maximizada para que a gente consiga ver toda a guia. Esse preenchimento relâmpago, ele está localizado na nossa página inicial, no nosso grupo edição, bem aqui nesse botão chamado preencher, ó. Então, se eu vou clicar aqui, o último que eu tenho é o preenchimento relâmpago. Clicando nesse preenchimento relâmpago, o que acontece? Conforme o nosso exemplo, que já está na célula C1, ele aplica as demais colunas, tá? As demais linhas aqui. Então, ele aplica a coluna C, aquilo que estava sendo exemplificado na C1. Então, agora, eu vou mostrar para vocês também aqui na B, ó. Então, se eu selecionar a B1, vir aqui no preencher, escolher o preenchimento relâmpago, ele vai colocar o tipo de logradouro aqui. E assim vocês podem fazer com várias planilhas, com várias tabelas. Isso é uma funcionalidade muito importante para quem trabalha com extração de arquivos, tá? De dados. Então, agora vamos colocar no Excel aqui do lado e vamos ver as nossas alternativas. Então, o que aconteceu? Nenhuma ação foi realizada? Errado. A célula C2 até a C10, que no caso é o nosso exemplo aqui, ficarão idênticas à célula C1. Vamos ver, somente a coluna C ficará preenchida com o nome do logradouro da correspondente linha. Exatamente isso, tá? Então, é isso que aconteceu aqui. Ó, nossa letra C. Ele pegou somente o nome e colocou aqui, porque o tipo ele vai colocar na coluna B e aqui ele vai colocar os números também, tá? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui na nossa D1, vir aqui no nosso grupo edição, aqui no nosso preencher e colocar preenchimento relâmpago, ele vai trazer os números daqui, tá? Então, nossa letra C é a correta. Vamos agora para a correção, vamos minimizar aqui e vamos para a correção da nossa número 2, agora uma questão de Word. Sobre o Word 2016, e aí vamos deixar o Word 2016 aqui do ladinho, considerando-se alguns botões e seus nomes, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui a gente tem 3 botões do Word 2016 e a gente precisa dizer para o que eles servem, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro botão aqui. Este botão, ó, vou deixar aqui o nosso Word maximizado. Este primeiro botão, ele está localizado na nossa página inicial
ou na nossa página inserir, tá? E assim a gente vai ter que ir descobrindo. Isso é uma coisa que vocês devem fazer. Olhem as guias do Word e vejam quais são esses símbolos que estão mostrando aqui, porque lá no dia da prova vai ser mais fácil de vocês identificar ou o nome do símbolo ou em qual guia ele está localizado. Este primeiro, ele está localizado na nossa guia inserir aqui no cabeçalho e rodapé, ó. Então, ele é o cabeçalho. A gente também tem lá, ó, o número de páginas, tá? Então, agora vamos colocar ele aqui, a gente já sabe onde tá, né? Então, aqui na guia inserir, no nosso cabeçalho e rodapé, a gente tem o nosso número 1 lá, ó, cabeçalho. Então, vamos lá e vamos colocar o número 1 na alternativa que é cabeçalho. Agora vamos para o segundo, tá? O que o segundo representa? Ele representa uma quebra de página. Como é que eu chego nesse desenho aqui, nesse símbolo? Layout, e aí eu vou ter aqui, ó, aqui, quebras, tá? Vou maximizar para que vocês vejam no total, ó, layout, quebras. Clicando em quebras, eu tenho o meu quebra de página, que é aquele símbolo que está mostrando lá. Então, vamos colocar de novo aqui do ladinho. E ele a gente já sabe, então, que é o nosso quebra de página. Vamos colocar o número 2 aqui. Agora, o nosso terceiro ícone aqui, ele representa o quê? Ele representa o número de páginas. Onde ele está localizado? Guia inserir, cabeçalho e rodapé. E aqui tá, ó, número de páginas, tá? Que é o nosso número 3. Então, a gente precisa de uma alternativa que tenha a sequência 3, 2 e 1. 3, 2 e 1, nossa letra B, correto? Agora, a gente vai para a nossa questão número 3, ok? Nossa questão número 3, ela é sobre o Excel 2010. Esta questão aqui, ela é uma questão que ela foi anulada, tá? Ela é uma questão que foi aplicada no município de Erechim em 2019 e ela teve no seu gabarito preliminar uma alternativa, mas depois ela foi anulada e eu vou mostrar para vocês por que ela foi anulada. Então, vou abrir aqui o meu Excel 2010, tá? Este é o meu Excel 2010. Então, vamos lá para as funções. Letra A, né? Vamos ver o enunciado aqui. Em relação às funções de data e hora do programa Excel 2010, assinalar a alternativa correta. Então, a função data é utilizada para converter uma data na forma de texto em um número de série. Como que eu sei o que a função data representa? Vou lá no meu Excel e vou digitar data. E aí ele já me dá uma prévia, ó. Aqui diz, retorna o número que representa a data no código data-hora do Excel. Na prática, o que a função data faz? Dou 2 cliques aqui e ela me pede um ano, um mês e um dia e formata isso de acordo com o padrão de data que a gente utiliza aqui. Então, por exemplo, poderia colocar aqui 2021, o mês 8, e o dia, vamos colocar aqui ponto e vírgula, dia 15, tá? Quando eu der Enter, ele vai formatar essa data para mim. Ah, mas eu poderia colocar a data direto. Sim. Quando que eu utilizo essa função? Quando eu tenho o ano, o mês e o dia em células separadas dentro de uma tabela. Aí eu vou colocar ali o igual o data e vou lá e vou selecionar o ano num lugar, o mês no outro e o dia no outro, e a função vai compilar isso para mim, tá? Mas não é isso que está dizendo aqui, né? Então, é utilizada para converter uma data na forma de texto em um número de série? Não, tá? Então, essa a gente já sabe que estava errada. B, a função dias retorna o número de dias entre duas datas. Aqui tem uma pegadinha e que nem a banca percebeu, tá? Porque a função dias, ela não existe no Excel 2010 e foi por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. Então, eu vou colocar igual dias, tá? Não puxou nenhuma fórmula escrita igual dias, e sim igual dias 360.
Então, vamos supor que a gente colocasse aqui, ele está dizendo ali que ele vai nos dar a data, né, o número de dias entre duas datas. Então, coloquei dias, abri parênteses e vou selecionar essa minha data aqui, ponto e vírgula, e essa minha data aqui de cima. E vou fechar. Ele deveria me retornar o número de dias, correto? Porém, ele me retorna um erro. E esse erro é um erro de digitação de fórmula. Isso quer dizer, esse erro aqui representa que tenho alguma coisa errada no nome da fórmula ali ou nos requisitos que foram colocados. Eu vou colocar aqui uma outra data, ó, 14/4/2021, tá? Ele deveria me retornar quantos dias tem entre duas datas. Porém, ele não me retorna isso porque essa fórmula ela não existe no Excel 2010. Ela existe no 2016. Aqui não. Para aqui, a gente teria que utilizar a questão dias 360. Aí sim. Aí eu abriria parênteses, colocaria a minha data início, então a minha data aqui, depois ponto e vírgula e a minha data final, né? Aí sim ele calcularia para mim quantos dias tem entre aquelas duas datas. Então essa aqui também seria errada, tá? Se a gente vir aqui no Excel 2016, ó, e fizer a mesma coisa, então vou colocar aqui 14/5/2021, embaixo 15/8/2021. E for usar, agora sim, aqui tem a função dias. E ela sim retorna o número de dias, ó. Vou colocar a data final, então essa aqui, ponto e vírgula, a data início. E vou fechar. E ele vai me dar o dia, quantos dias tem entre duas datas. Mas na 2010, não faz isso. Errado também. Agora a próxima, a função datadiff. Essa função, ela não existe, ó. Data, quando começo a escrever no Excel, não puxou nada, isso significa que ela não existe. Então, não tem essa função aqui, então também está errada. Agora a última, a função DataM converte um número de série em um dia do mês. Vamos ver para que serve essa DataM? A DataM ela é uma função que ela retorna para a gente um número, um dia, com base em algum argumento ali de quantos meses a gente quer. Exemplificando aqui, coloquei DataM, dei 2 cliques e ele vai me perguntar qual a data inicial para o meu cálculo. Ah, a data inicial para o meu cálculo é 15 de agosto. Ponto e vírgula. Quantos meses eu quero saber? Ah, eu quero saber daqui 8 meses. Que dia vai ser daqui 8 meses, né? Vou fechar aqui, que data, né? Vou ir para lá e ele me trouxe um número de série, ó. Porque eu vou vir aqui e vou colocar como data. Então, o que ele fez? Ele pegou essa data aqui, contou 8 meses para frente e me deu a data que vai ser. Então, daqui 8 meses seria dia 15 de abril de 2022. Qual a pegadinha daqui? Não é o dia, e sim a data completa do mês, tá? Então, por isso ela também estaria errada. Então, essa aqui é uma questão que ela foi anulada e é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela pode voltar, ela pode vir no novo concurso, só modificando aqui, ó, o ano do nosso Excel ou trocando alguma coisa aqui nas funções para ser reutilizada. Agora eu vou mostrar para vocês isso aonde eu achei, lá realmente no site da Objetiva, no concurso que essa questão foi aplicada. Essa é a prova de farmacêutico da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, Rio Grande do Sul, tá? Aplicada pela banca Objetiva. Aqui a gente tem aquela questão que eu falei para vocês lá. Vou rolar aqui e vou mostrar para vocês. Nossa questão número 22. Aqui. Exatamente a mesma questão que eu mostrei lá para vocês, tá? Excel 2010 e as datas. Este aqui é o gabarito preliminar da banca. Então, farmacêutico 22, letra B, tá? Agora, este aqui é o gabarito oficial de farmacêutico e a número 22 está como nula. Ok, então essa questão aqui é uma questão que eu trouxe para que vocês
consigam analisar e tenham certeza. Sempre testem tudo que tem na questão realmente no programa. Não vão atrás somente dos gabaritos, porque vocês podem ter um gabarito preliminar e o oficial ter mudado a alternativa ali, e aí vocês vão ter um estudo equivocado, ok? Vamos então para a correção da nossa número 4, tá? Uma questão sobre o Word. No Word 2013, é possível comparar ou combinar várias versões de um documento. Sobre essa opção, analisar os itens abaixo. Então, vamos abrir aqui o nosso Word. Aqui eu tenho 2016, tá? Mas ele não muda nada para o 2013, né? É só questões de layout. Então, vamos lá. É feita na guia Revisão. Então, vamos lá para a nossa guia Revisão. No grupo Alterações, ao clicar em Comparar. Então, aqui no nosso grupo Alterações, eu vou deixar ele maximizado. A gente não tem essa comparar. O comparar está no grupo comparar. Aqui eu consigo clicar no comparar e eu tenho, ó, para comparar duas versões de um mesmo documento ou combinar duas versões de um mesmo documento. Eu vou clicar aqui no comparar para vocês verem. Aqui eu posso puxar o documento original e aqui eu posso puxar o documento revisado, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela para mim procurar o documento dentro do meu computador. Quando que a gente utiliza isso? Estão fazendo o TCC, enviaram o TCC para o orientador corrigir. Ele devolveu o corrigido, vocês pegam o documento original de vocês e coloquem aqui. Peguem o documento revisado e coloquem aqui. Aqui, logo abaixo, a gente tem um botãozinho chamado mais, ó. Clicando nesse mais, vocês vão dizer quais os tipos de comparação vocês querem que o Word faça. Então, vão marcar os tipos de comparação, tá? Vão marcar como que vai mostrar essas alterações aqui. E aí, vão deixar o próprio Word fazer isso. Uma coisa legal, depois que vocês marcam isso aqui tudo, ele já fica fixo para a próxima vez que vocês forem fazer isso, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, essa aqui está errada porque não é no grupo alterações, e sim no grupo comparar, tá? Então, primeira alternativa errada. 2. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão mais, ó, que eu falei para vocês, serão as opções padrão para comparação na próxima vez que comparar documentos, tá? Então, foi exatamente isso que eu falei, tá? Então, a alternativa que está correta é aquela que diz que somente o item 2 está correto. Nossa letra C. Vamos lá para a nossa número 5. Número 5 também de Word. Considerando-se os atalhos de teclado no Word 2016 e seus usos, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, nosso Word 2016 aqui do ladinho. E vamos lá. Ctrl T, tá? Ctrl T no Word, no Excel e no PowerPoint. O que que ele faz? Ele seleciona tudo. Ctrl Z, tá? Que é um atalho bem comum, bem universal. O que que ele faz? Ele desfaz a ação. Então, 3. E o Ctrl J, eu abri aqui para mostrar para vocês, ó. Então, se eu vir aqui na página inicial, o Ctrl J, ele distribui o texto uniformemente entre as margens. Isso quer dizer o quê? Ele alinha de forma justificada. Então, estou aqui na minha página inicial, venho aqui e posiciono o mouse, ele já me diz, ó, justificar, Ctrl J. E assim ele vai fazendo com tudo que vocês quiserem, ó. Se eu posicionar aqui em cima, ele me diz, aqui está dizendo que não é possível desfazer, mas qual o atalho para desfazer? Ctrl Z, tá? E assim ele vai mostrando cada uma das funcionalidades que tiver atalho, ele vai mostrar para vocês o atalho, tá? Então, aqui, número 1. 1, 2 e 3. E aqui nós temos a sequência de 1, 3. Opa! 1, do selecionar tudo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o 2 em vez do 1. Então, 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Letra D, ok? Vamos lá para a correção da nossa número 6.
Sobre o Excel 2016, analisar a sentença abaixo. O principal documento usado no Excel para armazenar e trabalhar com dados é chamado de cálculo. Não, né? Ele é chamado de pasta de trabalho, ok? Ao inserir células em branco, o Excel desloca outras células da mesma coluna para uma nova planilha. Não, né? O que o Excel faz quando a gente insere novas células? Ele vai deslocar, mas na mesma planilha, ok? Então, ela é totalmente incorreta, tá? Número 6, letra D. Agora, vamos para a correção, então, da número 7, uma questão de Word. Em relação às opções de configuração das margens da página no Word 2010, marcar C para as opções certas, E para as erradas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá abrir nosso Word 2010. Onde estão as configurações de margem? Lá em Layout, Margens. E aqui a gente tem os tipos de margem e a gente pode ainda adicionar uma margem personalizada. Então, ali a gente tem margem moderada. Existe? Existe. Então, vamos marcar o C aqui. Vamos lá de novo. Margem estreita. Existe? Existe. Vamos marcar o C aqui também. Vamos lá em margem de novo. Margem larga. Existe? Existe. Então, vamos marcar C. Agora, precisamos de uma alternativa que tenha C, C e C. C, C e C, letra D, ok? A última questão do nosso simulado, também de Word, tá? Em relação à imagem abaixo, retirada do Word 2016, sobre a fonte e a formatação, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Então, aqui a gente tem um fragmento de uma guia e a gente precisa completar o nosso enunciado aqui. Então, ao iniciar a digitação em um documento, sendo que as configurações de fonte e de parágrafo estão marcadas com as da imagem acima, o texto estará formatado, pontinhos, e com alinhamento, pontinhos. Então, das nossas opções aqui, o texto ele está com duas funções ativas, então ele está sublinhado e ele está centralizado. Das nossas alternativas aqui, a única que contempla sublinhado e centralizado é a nossa letra A. Então, a frase ficaria: ao iniciar a digitação em um documento, sendo que as configurações de fonte e de parágrafo estão marcadas como as da imagem acima, o texto estará formatado sublinhado e com alinhamento centralizado. Ok? E assim a gente conclui a revisão, né, a correção do simulado 17 da apostila de resolução de questões de informática. Revisem as questões, entrem em contato em caso de dúvida e bons estudos!